Boa noite, meus irmãos. Agradeço mais uma vez ao Senhor, pela oportunidade de poder estar aqui compartilhando com cada um de vocês a palavra dele. Semana passada falamos sobre um dos transtornos de humor, que tem afetado a sociedade desde os tempos antigos. Por mais que pareça algo moderno, a ansiedade é algo que podemos ver, ao longo da palavra de Deus, que a ansiedade afeta seres humanos há séculos, E hoje falaremos sobre outro transtorno de humor, que é a depressão, também muito comum nos dias de hoje, considerado por muitos o mal do século, mas temos fé que não existe mal que o Senhor não possa vencer, não é mesmo? Quando a gente pensa na palavra de Deus, eu sei que existe terapias, existe tratamentos médicos, mas a Bíblia diz lá em Hebreus 4:12 que a palavra de Deus é mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes. Penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, dos pensamentos e intenções do coração. Por mais habilidoso que seja um terapeuta, um psiquiatra, por mais habilidoso que seja um estudioso, nenhum ser humano é capaz de conhecer o outro ser humano como Deus conhece. Todos nós vivenciamos conflitos, todos nós lutamos por algum drama na vida, e a depressão ela tem invadido a sociedade. Muitos, até mesmo dentro do meio evangélico, veem isso como uma manifestação diabólica apenas, como algo espiritual. Mas, se pararmos para pensar, veremos que somos seres biológicos, temos uma estrutura física, temos cérebro, coração, pés, mãos, ossos. Somos seres psicológicos, pensamos, Somos seres sociológicos, Estamos aqui celebrando esse culto de forma social, e também somos seres espirituais. Uma coisa não anula a outra. Pode haver, sim, influência espiritual, para que a pessoa se deprima, se destrua, mas vamos ver que existem outros fatores também. E como desafio desse tempo, como desafio do ser humano, vamos ver aqui que diversos homens de Deus, um homem de Deus especial, também passou por um momento pelos sinais aqui que o texto apresenta, de depressão também. O salmista, no Salmo 42, quem puder ler depois o Salmo 42, fala também da angústia que ele sentia, a sequidão da alma, a ausência de sentido da vida. E o Senhor tratou, a vida desse salmista também. Depressão. Quais são os sintomas da depressão? Vocês já pararam para pensar quais são os sintomas da depressão? Quais são? Me fale um. Solidão, desânimo, isolamento social. Mais algum? Quer falar? Um buraco sem fundo, ou seja, parece que não tem mais esperança, não tem mais para onde ir. A gente vai pensar algumas causas, quais são alguns sintomas, primeiramente. O primeiro ponto é pensar nos sintomas da depressão. O primeiro ponto é uma visão pessimista e autodepreciativa. Normalmente, a pessoa que está vivenciando a depressão, ela tende a ver as coisas sempre de forma negativa. Nada está bom para ela também não se vê bem, ela está sempre se desvalorizando, sempre se achando a pior das pessoas, sempre achando que nada do que ela faz é legal, que as pessoas vão aprovarem. E aí ela pode chegar ao ponto, a conclusão que não vale nem a pena viver, porque afinal não faço nada de legal, nada está bom, então não vale a pena viver. Outro sintoma da depressão é a alteração de apetite. Pessoas muito depressivas, podem apresentar alteração de apetite, ou passar a comer muito, ou a passar a não comer nada praticamente. E aí isso vai afetando, de outras maneiras também, a parte biológica do nosso corpo também. Outro sintoma da depressão é alterações no sono, perturbação no sono, uma sensação de cansaço físico, uma dificuldade para relaxar, para conseguir adormecer de forma contínua.
Quando a pessoa está deprimida, mesmo sem ela ter feito muita coisa, ela tende a se sentir cansada, porque a parte psicológica afeta a capacidade dela de relaxar e automaticamente, por ela não dormir, ela acaba afetando o seu físico também. Isso vai gerando, né, uma bola de neve, vai gerando alteração de humor, ela vai ficando mais irritada, tem dificuldade de perceber as coisas boas no dia a dia também. Outro sintoma da pessoa depressiva são sentimentos de culpa. Culpas que às vezes são reais e culpas que às vezes são imaginárias. Não necessariamente o fato da pessoa se sentir culpada quer dizer que realmente existe um motivo real para ela se culpar. Seja na família, às vezes uma culpa de alguma coisa que fez ou deixou de fazer dentro do ambiente familiar. Pode ser na profissão, algo que gostaria de ter feito e não fez. Pode ser dentro do ministério. Pode ser uma má escolha, poxa, porque eu tomei esse caminho. E aí fica ruminando aquele sentimento de culpa, se culpando, se autodepreciando. Os sintomas eles vão se interligando. Outro sintoma é o isolamento social, como vocês pontuaram. Né? A pessoa tende a ficar mais introspectiva, mais na dela, ela não sente prazer em estar com outras pessoas, não sente prazer em falar com outras pessoas. Outro sintoma é a tristeza profunda e constante. Por que profunda e constante? Ficar triste todos nós ficamos, isso faz parte da natureza humana. Mas um momento contínuo de tristeza já é algo que chama um pouco a atenção. E é algo que a gente às vezes precisa ficar atento. Falta de esperança, né, como o irmão pontuou, se sente lá no fundo do poço e parece que esse poço não tem mais nada para afundar mais, não tem esperança de ver mudança na vida dela, não tem força para lutar contra aquela situação, não tem se sente incapaz e sem energia também de tomar algumas decisões, sentimentos de inutilidade, eu não presto para nada, nada do que eu faço está bom, sensação de cansaço, né, como eu falei que está relacionado também ao sono, diminuição da capacidade de concentração, e pode estar relacionado tanto à tristeza quanto à questão da alteração do sono. Medo, tem medo de tudo, de que nada vai dar certo, de que pode acontecer alguma coisa ruim, pode chorar constantemente também, por qualquer motivo, ficar muito sensível. Diminuição também dos desejos, né, mais relacionado à parte da sexualidade, né, irritabilidade. E dentre outros fatores. E também desejo, às vezes, de tirar a própria vida. Eu falei só alguns, né, dos sintomas, existem muitos outros. A questão, o grande ponto é, para se diagnosticar uma depressão, é importante estar atento à soma dos sintomas. Não basta apenas ter uma situação ou outra, que às vezes pode ser por outro motivo. E quais são as grandes causas da depressão? Existem algumas coisas que podem causar a depressão. Essas coisas podem produzir a depressão, né, no ser humano, e também existem fatores até genéticos que podem facilitar essa depressão. Tem pessoas que são mais propensas, né, têm mais facilidade de ficarem deprimidas. Uma das causas são as causas existenciais e também há as causas psicológicas. Quais são, que seriam causas existenciais? Perdas, por exemplo, de um ente querido. A pessoa perde uma pessoa muito importante, né, ela tende a ficar muito triste. Vive um processo de luto, né, ou às vezes a ruptura de uma relação amorosa, de um romance, de um ideal que tinha sobre aquela situação, e a pessoa entra num processo de luto. Até aí, normal. Tem aquele processo de raiva, de barganha, de não aceitação, mas a tendência natural do luto, depois de alguns meses, é tudo isso ser superado. Porém, há pessoas que têm o luto prolongado e aí pode desenvolver uma depressão. Outra causa existencial da depressão é sentimentos de rejeição ou até mesmo a rejeição real por pessoas queridas. Às vezes você se dedicou àquela pessoa, você batalhou por aquela causa e aí as pessoas te descartam. E aí, dependendo do seu estado emocional, você pode sucumbir emocionalmente. Eu ontem, por exemplo, comecei a atender um senhor que trabalhou por 14 anos numa grande empresa, conseguiu fazer a empresa prosperar. Quando ela estava quase falindo, ele entrou, conseguiu fazer a empresa prosperar e, de repente, ele foi mandado embora como se fosse um Zé Ninguém.
sendo que se não fosse por ele, a empresa não estaria nem no patamar que estivesse. Então ele sofreu uma rejeição, ele sofreu uma desvalorização de algo que era muito importante para ele. E ele teve a atenção de correr, né, e buscar ajuda, mas ele percebeu que aquilo mexeu muito com ele e que ele ficou muito abalado. Tem pessoas que às vezes não buscam ajuda, ou não têm condições de buscar ajuda, ou não querem mesmo. Apenas se entregam a esse sentimento e acabam desenvolvendo uma depressão. Separação, né, matrimonial, né, brigas conjugais, tudo isso também pode gerar um sentimento de frustração, de tristeza. Enfermidades, né, doenças mais prolongadas, às vezes a pessoa olha ali, poxa, eu tenho essa doença, nada melhora, nada desenvolve. Esgotamento físico e mental também, por mais que pareça que não, pessoas às vezes muito ativas podem também estar podem vivenciar quadros de depressão também. E de tanto ela trabalhar, o próprio corpo, o próprio cérebro vai ficando desgastado. Endividamentos, acidentes, são várias causas, né, ambientais, vamos assim dizer, que podem gerar, existenciais, podem gerar depressão. Outros tipos de causas são as causas psicológicas. Dentre elas, a gente pode destacar a baixa autoestima, que é algo que já é construído no psicológico da pessoa ao longo da vida. Às vezes aquela pessoa não conseguiu ser fortalecida, principalmente pela família, no sentido da importância que ela tem, e aí ela sempre acha que não tem valor, nada que ela faz está bom, sempre se acha feia, acha que o corpo dela não é o que deveria ser, e a pessoa vai, né, se depreciando e se destruindo emocionalmente. O complexo de inferioridade está muito relacionado também à baixa autoestima. Perfeccionismo. Poxa, mas perfeccionismo pode ser algo bom. Mas a pessoa que tem o perfeccionismo, muitas das vezes, ela não sabe lidar quando algo não está perfeito. E aí, todo projeto, toda dedicação, toda energia que às vezes ela deposita naquela situação, ela pode ver que não foi da forma que ela queria, ela pode se depreciar, ela pode se deprimir também. A solidão, né, o isolamento social também causado por outros, antes mesmo da pessoa se isolar, ela pode também ser isolada. E aí fica a pergunta, né, como que a gente tem feito para acolher aquelas pessoas? A gente se fecha, a gente forma, às vezes, panelas, e uma das causas da solidão também, que desencadeia a depressão, é a idade avançada, o envelhecimento. Muitas pessoas não sabem lidar justamente com a perda daquela potência, da energia para ela seguir a vida, e aí o envelhecimento pode gerar uma depressão. Às vezes a perda do ente querido, às vezes é ser colocado em escanteio porque você está velho e você não serve mais, né? É exemplo desse senhor que eu comentei. Mas isso pode acontecer também dentro da igreja. A gente acha que só acontece no mundo corporativo. Será que nós, como igreja, às vezes não fazemos isso também com aqueles que dedicaram a nossa vida para nós, para o crescimento do evangelho? Ou às vezes não fazemos isso até com pessoas da nossa família que hoje estão velhas. Você está velho, você não sabe de nada. O que será que não pode gerar naquela pessoa? Às vezes a pessoa não está falando besteira mesmo, não sabe o que está falando. Mas às vezes a construção desses sentimentos de inutilidade, né, de que pode adoecer, de que não vai ter ninguém, que não presta para nada, pode gerar a depressão. Ira, rancor, ódio, ou seja, falta de perdão, isso vai destruindo a gente por dentro, vai amargurando a gente, ou seja, coisas que são reprimidas no coração tende a nos reprimir, deprimir também, né? É uma reação em cadeia que acaba prejudicando e nos adoecendo. Um outro detalhe também que pode ser de causa psicológica, às vezes, é a culpa. Culpa, às vezes, de pecados também não confessados. Pode ser uma causadora também de depressão. A pessoa está ali vivendo aquela vida, não confessa a Deus, não consegue transformar a própria vida e acaba se deprimindo, se entregando à situação da depressão, né? Aos sentimentos da depressão. Outro ponto que pode causar são causas espirituais. Será que existe, por exemplo, certa vez eu estava ouvindo no rádio uma pessoa orando e repreendendo o espírito da depressão. Será que existe um espírito de depressão? Será que a Bíblia fala sobre isso? A Bíblia não fala sobre um espírito em si de depressão, mas os demônios, eles com certeza, eles atuam para que a gente venha se deprimir. Às vezes, pontuando
o nosso complexo de inferioridade, a nossa baixa autoestima, a atitude de outros que, te desprezou, você dedicou a sua vida toda para isso. Aí ele fica ali acusando, né, e gerando, às vezes, esse sentimento de tristeza. E aí fica o questionamento: que voz nós temos ouvido? Queria que os irmãos abrissem suas Bíblias. Falei um pouco da parte mais técnica, né? Mas queria que os irmãos abrissem suas Bíblias em 1 Reis, capítulo 19, versos de 1 a 6. 1 Reis 19, de 1 a 6. 1 a 16. Vamos falar da vida de um profeta, um homem chamado Elias. Amém? Está lendo, os irmãos estejam acompanhando. Acabe contou a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara pela espada todos os profetas. Então Jezabel mandou um mensageiro dizer a Elias: que os deuses me castiguem, se até amanhã, a estas horas, eu não houver feito com a tua vida como fizeste a eles. Quando ele ouviu isso, no caso Elias, né, fugiu para salvar a sua própria vida, chegando a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu servo. Mas ele entrou pelo deserto, caminho de um dia, sentou-se debaixo de um arbusto e pediu para si a morte, dizendo: já basta. Ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor que meus pais. E deitado debaixo do arbusto, adormeceu. Então o anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Ele olhou, e à sua cabeceira havia um pão assado nas brasas e uma vasilha de água. Tendo comido e bebido, voltou a se deitar. O anjo do Senhor veio pela segunda vez, tocou-lhe e lhe disse: levanta-te e come, porque a viagem será muito longa. Versículo 8. Ele se levantou, comeu e bebeu. Com a força desse alimento, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. Então veio a palavra do Senhor, dizendo: Elias, que fazes aqui? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os israelitas abandonaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas pela espada. E fiquei eu, somente eu, e procuraram tirar a minha vida. E Deus lhe disse: vem para fora e sobe o monte diante do Senhor. Então o Senhor passou, e um grande e forte vento separava os montes e despedaçava penhasco diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento veio um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio uma voz mansa e suave. Ao ouvi-la, Elias cobriu o rosto com a capa, e saindo ficou à entrada da caverna. E veio uma voz que dizia: Elias, que fazes aqui? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os israelitas abandonaram a tua aliança e derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas pela espada. E fiquei eu, somente eu, e procuraram tirar minha vida. Então o Senhor lhe disse: vai, volta para onde vieste, para o deserto de Damasco. Quando chegares lá, ungirás a Hazael, rei sobre a Síria. E a Jeú, filho de Ninsi, ungirás o rei sobre Israel. E a Eliseu, filho de Safate, e de Abel Meolá ungirás para ser profeta em teu lugar. Amém. Vemos aqui uma situação em que o profeta Elias, depois do episódio de ter vencido mais de 450 homens, uma grande vitória, uma grande manifestação do poder de Deus, onde fogo do céu literalmente caiu para consumir os inimigos do povo de Israel. Uma situação em que Elias foge desesperadamente diante da ameaça de uma mulher. Um homem que tinha acabado de matar 450 inimigos, ao ouvir a ameaça de uma única mulher, ele foge. Mas por que será que Elias fugiu e por que será que Elias se escondeu? Por que será que uma única fala deixou com que ele viesse a se deprimir? Primeiro, porque quando ele chega na cidade, ele percebe que o que ele fez não foi tão recebido como foi esperado.
o resultado que ele esperava, né, na hora que ele chegasse naquela cidade, ele tinha uma expectativa e aquela expectativa não condizia com o imaginário dele. Ao invés de ter sido recebido, ele foi ameaçado, ou seja, um sentimento de frustração. Elias, talvez, né, a Bíblia não fala, mas talvez Elias tivesse pensado, poxa, eu fiz algo extraordinário, você recebido aqui com glórias, talvez eu tenha realmente cumprido o meu propósito. E aí Elias, quando chega naquele lugar, ele vê que ainda faltava muita coisa para ser vencida. E foi ameaçado ao invés de ser recebido com glórias. E ele se enche de medo e decide fugir. Ele caminha para o deserto para se isolar e ao ponto de chegar a pedir a própria morte. Talvez uma das perguntas de Elias fosse: por que eu não creio em Deus? O Deus que me livrou de 450 homens, por que eu não criei nele e apenas fugi dessa mulher? Como é que as pessoas vão me ver agora, depois dessa fraqueza? Como é que as pessoas vão me ver depois dessa queda moral? Afinal, eu era um homem de coragem e por causa de uma mulher eu fujo. Talvez uma série de pensamentos, né, passaram pela cabeça de Elias. E ao invés de ele lutar contra aquela ameaça daquela mulher, ele foi cada vez mais se isolando, cada vez mais se deprimindo, ao ponto de desejar tirar a própria vida. A culpa talvez tomou conta do seu coração, ele se sentiu inferiorizado, se fechando cada vez mais numa caverna, num universo reduzido de pessoas, mas, por mais que Elias tentasse fugir, Deus estava sempre olhando para ele. E o interessante é ver que quando Elias está na caverna, o Senhor não chega o culpando. O Senhor não chega culpando os seus sentimentos. Como eu falei no início, Deus criou o homem e o próprio Deus criou o homem com limitações. Deus sabe que Elias era um homem que tinha necessidades físicas, psicológicas, sociais e espirituais. E Deus aparece ali fazendo uma espécie de tratamento psicológico, né, com o profeta Elias. E como é que Deus curou, né, como é que Deus trabalhou na vida de Elias nesse momento de que ele estava depressivo? No versículo 8, Deus primeiro dá algo que é algo que até a psicologia utiliza às vezes no tratamento de pessoas depressivas. Versículo 8 diz que pediu para ele se levantar, comeu e bebeu. Muitas das vezes a gente trabalha, faz coisas, executa e esquece do momento de descanso. Esquece de repousar. No verso 8 a gente vê que Deus deu umas boas férias para Elias. Come, repousa, descansa. Se o próprio Deus, não vou dizer que ele precisou, mas deu o exemplo de que no 7º dia era o dia de descanso dele, que dirá seres humanos falhos e limitados, que dirá seres humanos que acabam lidando com grandes responsabilidades, com grandes cargas. Muitas das vezes, quando os pacientes chegam no consultório e a gente tenta organizar a rotina, a gente percebe que há uma grande perda de bons hábitos, de situações de prazer, coisas que a pessoa gostava de fazer, que geravam divertimento, prazer, a pessoa não faz mais. Ela vai deixando de lado, só focando apenas em coisas que são relacionadas ao trabalho. Ser profeta deveria ser algo estressante, ainda mais ser o profeta Elias. Tanto é que ele é considerado um dos grandes profetas. Ele desafiou grandes inimigos. Devia ser algo estressante, devia ser algo cansativo. E Elias estava esgotado, física e emocionalmente. E Deus sabia disso. E Deus manda Elias comer bem e manda Elias se alimentar bem e dormir. Uma boa alimentação, exercícios físicos são essenciais para a cura da depressão. Como eu falei, muitos dos aspectos da depressão, às vezes é o sono ruim também, né? Vai desencadeando, potencializando aquela situação de mau humor, de desgaste, de falta de foco, né? de poder usar o seu melhor no seu dia a dia. E Deus já vai trabalhando justamente nessa questão biológica de Elias.
Às vezes a gente trabalha, mas a gente não pensa em tirar momentos de lazer, não pensa em tirar momentos de férias. Mas o Senhor, Ele demonstra aqui, nesse texto, que isso é extremamente importante. O segundo ponto está no versículo 10, é quando Deus conduz Elias a uma reflexão. Na verdade, ele está no versículo 9, quando Deus faz a seguinte pergunta: o que você faz aqui? Quando a gente está num processo, às vezes, depressivo, a gente, não, às vezes, nem entende o porquê. As pessoas chegam sem entender o porquê. E Deus, Ele leva Elias a refletir sobre o que estava acontecendo com ele. Quando, às vezes, a gente está num momento de tristeza, a gente é muito emocional. A gente não pensa, a gente não para refletir se o motivo daquele sofrimento é cabível, não é cabível, se deveria continuar acontecendo, se vale a pena alimentar aquela situação. Deus leva Elias a se indagar sobre sua posição atual. E leva Elias a refletir. Porque muitas das vezes a gente acaba se deprimindo por coisas que não são tão significantes. E se a gente não fizer uma autorreflexão, a gente acaba se envolvendo por essas coisas. Deus conduz também, no versículo 10, Elias expor tudo que estava no seu coração. Quando ele começa a falar: tenho sido muito zeloso ao Senhor, várias pessoas abandonaram a aliança, só eu estou aqui, só eu estou trabalhando, só eu estou fazendo. E mesmo assim as pessoas querem me matar. E o interessante é que isso tomava tanto o coração de Elias que você vê a mesma fala no versículo 10 e no versículo 14. Às vezes as pessoas depressivas, elas precisam falar para botar para fora aquilo ali. E muitas das vezes a gente não tem paciência para ouvir. Porque a pessoa quer falar. E às vezes a pessoa percebe também quando o outro não tem paciência e o que ela tende a fazer? Se calar. Mas se calar nem sempre vai ser o melhor caminho. Elias conseguiu descarregar, confessar toda a angústia dele, toda a carga que ele estava carregando. E o Senhor conduz esse trabalho de fazer com que Elias botasse para fora o que estava no coração dele. E aí a gente pensa na importância da oração. E da oração sincera, como foi falado sobre a questão da ansiedade, também serve para a questão da depressão. Será que a gente tem colocado para fora as nossas dores ou a gente tenta calar, tenta guardar? Será que a gente tem sido sincero? Será que a gente tem compartilhado? Não é compartilhar com qualquer um, mas será que a gente tem tido oportunidade ou tem sido sincero com a gente mesmo no sentido de colocar para fora e procurar entender o real motivo do nosso sofrimento? Com isso, Deus leva Elias a entender. Quando ele começa a questionar Elias, conduz Elias a falar, ele permite Elias entender a diferença entre ter o poder de Deus e ter a presença de Deus, entre conhecer o poder de Deus e conhecer a presença de Deus. Elias fez algo incrível. Ele orou, fogo do céu caiu e queimou o sacrifício que estava com água e tudo, matou vários inimigos. Algo extraordinário. A gente não vê outra manifestação vê outras, né, mas não vê tantas manifestações grandes do poder de Deus na Bíblia. Quem aqui seria capaz de orar nesse sentido e o fogo do céu ia cair para destruir algum tipo de inimigo? Elias viu algo extraordinário da parte de Deus. Mas ele talvez não tivesse compreensão da diferença entre conhecer o poder de Deus e conhecer Deus, conhecer a presença de Deus. Deus estava ensinando isso para ele. Mateus 7:22 diz que muitos chegarão naquele dia e falarão para Deus: mas Senhor, em teu nome não expulsamos demônios? Algo incrível. Não operamos maravilhas? Não operamos milagres? O que é milagre? Uma pessoa chegar aqui cega, você orar, a pessoa sair curada. A pessoa chegar aqui paralítica, você orar, a pessoa começar a andar. É algo incrível, que nenhum maior médico do mundo é capaz de fazer. Mas o Senhor, ao mesmo tempo, ele fala: afastai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Porque essas mesmas pessoas que operavam maravilhas praticam a iniquidade. Ou seja, o Senhor ele faz uma separação. Não é o poder que é importante. O mais importante é a minha presença. É fazer a minha vontade, é conviver comigo. E às vezes a gente se ilude. Se ilude com os holofotes, se ilude com a fama, se ilude com os elogios, se ilude com o tapinha. A palavra de Deus não fala: o que sua mão direita fizer, a sua esquerda não precisa saber. Por quê?
Porque o Senhor conhece o coração humano e sabe que o ego humano toma conta da gente. E se a gente não vigiar, talvez a gente fica nessa, entre aspas, síndrome de Elias. Somente eu. Todo mundo te abandonou. Sempre fui zeloso, sempre fiz de tudo. Somente eu fiquei. E aí Deus até acaba com um pouco, né? Tem pessoas que pensam assim, era sentimento só de solidão. Pode ser também. Mas Deus também fala, não, só tem você sofrendo não, meu filho. Tem mais outros 1000 aí. Tem outras pessoas lutando por mim também. O poder, né? Tem até um ditado popular, né? Que é conhecer alguém de poder a ela. Por quê? Porque o poder é uma coisa que é complicada mesmo. É muito complicada. A Bíblia fala que Lúcifer, que era um anjo de luz, por ter todo esse poder, ele se corrompeu. Anjos no céu, poderosos, se corromperam. O que dirá nós, seres humanos? Achar, é até pretensão nossa, a arrogância nossa achar que a gente não pode se corromper com o poder. Se corromper, às vezes, por dentro mesmo, emocionalmente falando. Então, Deus trabalha essa questão do ego de Elias para poder curar esse sentimento de exclusivismo religioso que ele tinha, talvez, de que ele não era o único profeta. Deus mostra para Elias que ele era maior que Elias. E mostra que tudo estava no controle, mesmo diante dos problemas. A gente passa por muitas coisas nessa vida, mas a gente tem que lembrar que o Senhor é maior que todos nós. Outro ponto é que Deus convida Elias para a comunhão, para finalizar. Para a comunhão da sua presença. No verso 11, diz, Deus fala, vem para fora. Ou seja, Elias estava ali isolado, Elias estava ali destacado. E às vezes a gente pode ter um papel também na cura de ajudar pessoas a se curarem da depressão, quando a gente se coloca como apoio, de trazer a pessoa para ambientes agradáveis, de às vezes ir buscar mesmo a pessoa que está depressiva não vai querer sair. E a gente pode ir lá, não, vou lá te buscar, vou lá, eu te dou apoio. A gente precisa insistir. Como eu falei aqui, no versículo 10 e no versículo 14, Elias ainda estava ruminando, reclamando as mesmas coisas. E o Senhor teve paciência para ouvir ele, insistir com ele. Deus chama ele para ver o mundo, Deus chama para ele ver as coisas boas da vida. E às vezes, não é nem sobre ter vontade, que a pessoa depressiva, às vezes ela não tem vontade de fazer. O trabalho é em torno de levá-la a fazer para a vontade aparecer. Poxa, você não queria vir, tá vendo? Mas não foi legal? É, foi legal. Espontaneamente a pessoa não vai achar, vamos lá naquele evento. Ah, não. Vamos lá, cara, vai ser legal. A pessoa já acha que não vai ser legal, porque ela está depressiva. Mas quando a gente consegue ajudar a pessoa e ela está naquele ambiente, depois a gente fazer o questionamento, não foi bom? Não foi divertido? Foi. O cérebro ele vai começando a gerar outras substâncias prazerosas, porque aquele cérebro já está contaminado e viciado a olhar as coisas de forma negativa. E para remodelar esse sistema neural, precisa vivenciar novas experiências também. O Senhor nos ensina que devemos buscar mais intensamente sobre Ele. Assim como Deus chamou Elias para fora, Jesus, quando estava no Getsêmani, com grande agonia, quanto mais agonia ele tinha, mais ele orava, mais ele se curvava diante de Deus. Nessas horas que a gente deve buscar mais intensamente ao Senhor. E o Senhor, último ponto, é que ele entrega a Elias uma nova missão. Ele diz para ele ir lá na cidade de deserto de Damasco, né, e ungir algumas pessoas. É comum a pessoa depressiva perder os sonhos, os objetivos, se ver sem utilidade, como eu falei, e o Senhor mostra novos caminhos. Às vezes, podemos ter o papel de ser ajudadores das pessoas nesse processo. Está vendo que a pessoa está meio triste? Não precisa jogar a pessoa na cova dos leões no sentido de, assume isso daí. Não, vem aqui, eu estou fazendo esse trabalho aqui, me ajuda aqui. Porque você vai gerando na pessoa senso de utilidade, de importância, junto com você. O que você pode fazer? Quem é que está ao seu lado, que você vê que está desanimado, mas você pode puxar para trabalhar contigo? Às vezes a gente tem um hábito de dar o trabalho para a pessoa, mas a pessoa às vezes não tem condição emocional de fazer naquele momento. Mas a gente pode buscar o outro para trabalhar com a gente. Qual caminho você abandonou? Qual sonho? Qual missão? O Senhor, Ele convida você
a retornar para o caminho que você deixou. Deixar que o Senhor restaure o seu sentimento de utilidade, seja no reino de Deus, seja no mundo. Alguns conselhos para pessoas deprimidas. Procure pensar positivamente, evite negativismo. Faça novas amizades e procure estar com pessoas saudáveis. Busque sempre novos horizontes. Afaste-se de coisas que te deixam exclusivista, onde você é o único ali, o centro das atenções, que direciona tudo. Os seres humanos são melhores quando eles estão unidos. Lembre-se, seres humanos, eles erram. Os melhores, as pessoas que tiveram grande sucesso na vida, não quer dizer que elas nunca fracassaram. Mas elas interpretaram, tentaram entender os seus erros, seus fracassos e procuraram agir de forma diferente. Ame a si mesmo. Não tem como amar o próximo se a gente não amar a gente mesmo. Não tem como a gente viver uma vida saudável se a gente não se priorizar. É isso, irmãos. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de nós e que a gente possa lutar contra esse mal, cuidando da nossa saúde mental, espiritual, e que a gente possa ser bênção na vida também daqueles que estão acometidos dessa fatalidade, dessa enfermidade. Amém.